Olá, amigos e irmãos do canal Conceito Bíblico. Me chamo Adriano Viana, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal. E te peço, por favor, você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal Conceito Bíblico, ative as notificações, compartilhe os vídeos, curta os vídeos e embarque conosco nesse estudo bíblico, histórico-profético da profecia de Apocalipse capítulo 13. O nosso tema geral é Apocalipse 13, isso realmente poderia acontecer. E nós já estamos alguns vídeos tratando a respeito do moderno papado e a cura da ferida mortal e estudando alguns eventos históricos que têm contribuído aí para a cura dessa ferida mortal que foi dada no papado em 1798, em plena Revolução Francesa, por um dos generais Napoleão Bonaparte, chamado Alexandre Berthier. E vimos também nos vídeos anteriores que essa ferida está vagarosamente sendo curada por alguns eventos que ocorreram na nossa história recente, na realidade, na nossa história moderna, que foi justamente o surgimento de novas formas de governo como a democracia e também o Tratado de Latrão, que foi assinado ali entre Benito Mussolini e o Vaticano, devolvendo, se não me engano, devolvendo as terras para o Vaticano e devolvendo alguns direitos que o papado havia perdido no passado. Tá? No vídeo passado nós começamos a tratar do tema, o tema A Cura da Ferida Mortal, o Vaticano e a Concordata com a Alemanha, parte 1. Hoje nós vamos estudar justamente a Cura da Ferida Mortal, o Vaticano e a Concordata com a Alemanha, parte 2, que é um dos temas polêmicos que no ano 2020 foi liberado alguns arquivos, da Biblioteca do Vaticano, onde o Vaticano, por meio do Papa Francisco, disseram que não tem medo da história, porque houve no passado uma polêmica, debatida até hoje, se o Vaticano apoiou ou não os nazistas, e a grande maioria dos estudiosos mostram com foto, com vídeo, alguns eventos que a gente consegue extrair dali que parece sim que houve ali uma concordata, um apoio do Vaticano. E os dois lados tem ali seus argumentos, dizer, não, mas foi por isso, ele se manteve omisso por isso, para proteger os judeus, não sei o quê, mas estamos estudando aqui que isso também foi um passo importante, porque está levando vagarosamente também, que contribuiu, na verdade, para a cura, para o processo de cura da ferida mortal que foi dado no papado no passado. Tá? E nós vamos pegar um tópico dentro desse tema, que é a cura da ferida mortal, o Vaticano e a Concordata com a Alemanha, parte 2. Vamos falar um pouco hoje nesse vídeo sobre o Vaticano e os nazistas. Pois bem, em 1930, grave essa data, ela é importante, tá ok? Para o contexto histórico. Em 1930, o Papa Pio XI, ele chamou aquele lá, seu núncio, que ele havia enviado para a República de Weimar, ele chamou Eugênio Parcelli de volta a Roma e o nomeou agora secretário do Estado do Vaticano. Parcelli e Pio XI, eles tinham a ambição prioritária de estabelecer uma concordata, sabe com quem? Com a Alemanha. Eles tinham essa ambição. E viram então a ascensão de Hitler ao poder como um meio de satisfazê-lo. Também viram em Hitler um poderoso aliado contra os comunistas, a quem eles temiam e odiavam. Eles foram os dois fatores dominantes que moldaram o relacionamento do Vaticano com a Alemanha no início da década de 1930. Em um livro que foi produzido em inglês chamado The Church and the Third Reich, ou seja, As Igrejas e o Terceiro Reich, de Klaus Schroeder, ele explica o seguinte, abre aspas: toda a administração alemã era julgada por Roma, sobretudo tendo-se em vista duas questões: a de quão resolutamente ela lutava contra o comunismo ateísta e a de quão preparada estava para concluir uma concordata com o Reich. Fecha aspas, está nesse livro. Entretanto, como eu mencionei no vídeo passado, a República de Weimar não estava interessada em fazer um acordo com o Vaticano. Não houve problemas no que tange a concordata com o Estado alemão da Bavária,
porque a maioria dos seus habitantes eram católicos. Entretanto, 2/3 da população da Alemanha eram protestantes. Por isso a democracia, na verdade, a Democrática República de Weimar não poderia impor aos católicos uma concordata que favorecesse eles, sendo que a maioria dos habitantes lá de Weimar eram protestantes. Então, foi então que aconteceu uma visita do chanceler alemão Heinrich Brüning a Parcely. E em agosto de 1930, indica tanto a importância que o Vaticano atribuiu à negociação de uma concordata com a Alemanha como a resistência do governo alemão a tal acordo, embora ele próprio fosse católico. Brüning se opunha fortemente a uma concordata e por boas razões. Ele sabia que a Constituição alemã não a permitiria, uma vez que compreendia a política alemã. Em resumo, Brüning tinha consciência de que o governo alemão nunca aceitaria uma concordata com o Vaticano. Embora essa questão tenha sido esclarecida, o catolicismo de Brüning, por um lado, e sua oposição à concordata por outro, era uma dicotomia que Parcely não conseguia entender. Muitos anos após a visita, Brüning publicou suas recordações sobre a conversa que tiveram. E Karl Schroeder descreve o impasse, em detalhes. Mostra aqui o teor dessa conversa em detalhes em seu livro lá. Tá? Parcely levantou a questão de uma concordata com Reich. Brüning, no entanto, não queria que essa ligação ocorresse. E do seguinte modo ele relatou o andamento da conversação. Brüning, disse a Parcely que era impossível para mim, como chanceler católico, em vista da tensão na Alemanha, até mesmo abordar esse assunto. Se eu levantasse a questão de uma concordata com Reich, agora instigaria o furor dos protestantes por outro, e por outro seria completamente mal entendido pela esquerda. Fecha aspas. Então Schroeder continua sua análise da entrevista dizendo o seguinte: a rejeição da exigência de Parcely por Brüning se pautou, é claro, uma avaliação precisa. Para Parcely, porém, essas dificuldades alemãs eram obviamente sem importância. Por mais de uma década ele havia devotado todas as suas energias a uma questão: a concordata com o governo alemão. Agora havia surgido uma nova situação política, a ascensão de Hitler ao poder. E Parcely estava determinado a obter vantagem dela, pois sempre havia procurado levar vantagem em situações políticas. Com Brüning, no entanto, isso não pôde ser feito. Ao contrário, o chanceler respondeu firmemente ao cardeal que, abre aspas, ele estava equivocado quanto à situação política na Alemanha e, acima de tudo, quanto ao verdadeiro caráter do nazista, fecha aspas. E a conversa se tornou ainda mais acalorada quando foi mencionada a questão dos tratados das igrejas protestantes. Brüning relata o seguinte, abre aspas, Parcely achava impossível que um chanceler católico fizesse um tratado com igrejas protestantes. Respondi bruscamente que, de acordo com o próprio espírito da Constituição a qual eu havia jurado, eu tinha de proteger os interesses do protestantismo religioso com base na plena igualdade. E o cardeal secretário de Estado, titular da Secretaria de Estado do Vaticano, agora condenava toda a minha política. Fecha aspas. Então, essa conversa entre o chanceler alemão e o secretário de Estado do Vaticano é uma excelente ilustração do tipo de pressão que pode ser exercido pelo Vaticano sobre os católicos que são políticos, uma vez que a Igreja espera que os políticos católicos apoiem as ambições do papado. Então, os eventos que se seguiram à visita de Brüning a Parcely favoreceram este. Pouco depois de seu encontro com o secretário de Estado do Vaticano, as políticas econômicas impopulares de Brüning puseram fim à sua chancelaria. E, contudo, na eleição de 31 de julho de 1932, os nazistas mais do que dobraram sua representação no Reichstag, a qual passou de 107 membros para 230. Hitler estava prestes a satisfazer sua ambição política de governar a Alemanha. Prestes. Só que vamos tratar no próximo vídeo, vai aparecer então oposição, dentro do Vaticano sobre esse acordo que está a um ponto de ser feito nesse contexto de 1930. Amigo,
Vamos ficar por aqui para o vídeo não ficar muito curto, mas nos aguarde nos próximos vídeos, vamos trazer mais informações, tá? Sobre essa concordata com a Alemanha, e vocês vão ver quão perigoso foi isso e os resultados nefastos que vieram logo em seguida. Por isso te chamo mais uma vez, leia a Bíblia, leia as profecias, estudando-as na história. Nós estamos aqui acompanhando os passos, né? Dando alguns saltos históricos, com certeza, porque tem muitos detalhes históricos. Os passos que tem levado, está levando vagarosamente o papado à sua cura da ferida mortal. Te aguardo no nosso próximo vídeo. E para encerrar, nós encerramos com aquela nossa velha frase. O conceito bíblico é: certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Te aguardo.